Conselho Agro, o seu podcast do agronegócio. A gente acredita nisso, que a gente montou a empresa exatamente para ele, para oportunizar, né, para conectar o produtor e acelerar esse processo dele de acesso ao mercado de capitais. A sucessão familiar vai entrar na sua casa, você querendo ou não. Assim, tem que pensar, o produtor não é imortal. Não né? é imortal. Assim. Você, mas se eu não quiser, vai morrer. No dia que morrer, vai ter a sucessão familiar. Vai acontecer. Então, você escolhe como é que você quer fazer a sucessão familiar. Fala pessoal, tudo bem? Nós da AgroAdvance sabemos que desenvolver habilidades de liderança, gestão e estratégia é fundamental para se destacar nesse setor tão desafiador. É por isso que estamos aqui para apresentar os nossos verdadeiros MBAs Agro. Nos nossos programas, você irá aprender com profissionais renomados, grandes líderes das empresas que estão moldando o futuro da agricultura. Queremos que você aprenda com os melhores para se tornar o melhor. E para que você conheça um pouco do que oferecemos, estamos disponibilizando uma aula gratuita através da nossa Agroteca. Basta escanear o QR Code na tela ou clicar no link disponível na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade de dar um passo à frente na sua carreira no agronegócio. Junte-se a nós e descubra como os nossos MBAs podem impulsionar o seu sucesso. E agora, fiquem com um novo episódio do Conselho Agro, repleto de insights valiosos e informações essenciais para todos os profissionais do campo. Está sensacional. Um abraço. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conselho Agro, o podcast da AgroAdvance. Para a gente é uma satisfação enorme, eu aqui como host, meu sócio Chico Jardim da SP Ventures como co-host, né? Hoje nós temos uma satisfação enorme, brincamos aqui dentro de casa com o Octaciano, muito conhecido, muito próximo nosso, e que lidera toda essa pauta de financiamento e mercado de capitais aqui no agro brasileiro. Depois eu vou apresentar ele com um pouco mais de detalhes, mas antes de passar para o Chico dar um alô para vocês aqui. Bom, vou estar aqui de novo, conforme o Fernando falou, dentro de casa, com 2 sócios, né? O Fernando, que é meu sócio em vários empreendimentos, é investidor dos nossos fundos, e o Octaciano aqui hoje, que vai contar para a gente tudo o que ele está fazendo, revolucionando em conjunto com outros participantes aqui o mercado de capitais do agronegócio, e meu sócio na Avra, que ele vai contar também o que ele está fazendo lá. SP Ventures, como todo mundo já sabe, é a maior gestora de venture capital do agronegócio brasileiro e latino-americano. A gente aporta capital financeiro e capital intelectual para ajudar empreendedores espetaculares como o Octaciano escalarem, resolverem os maiores problemas do nosso agronegócio. E a gente está falando aqui do como que isso acontece na cozinha, né, Fernando? No conselho, né? E aí, pessoal, explicando um pouco para vocês quem é o nosso convidado hoje. Octaciano Neto, como ele é conhecido, ele é bastante conhecido nas redes sociais, já falar para vocês seguirem ele aí no Instagram, ele sempre coloca conteúdos super relevantes lá que enriquecem a todos que escutam. O Octaciano Neto foi secretário da Agricultura do Estado do Espírito Santo, é produtor rural, um profundo conhecedor das cadeias do agro de maneira geral, ele vai ter muito como contribuir aqui com a gente, e depois fez uma migração que a gente vai explorar aqui um pouco, né, do setor público para o setor privado. Né? E quando a gente começou no Brasil a falar do financiamento do agro via mercado de capitais, uma pauta que está muito em alta agora, dos FIAGROS, ele foi quem encabeçou bastante essa pauta, ele foi diretor de agro lá na Suno, exatamente para cuidar dessa questão dos FIAGROS, né? E agora ele está empreendendo, acabou de montar a sua consultoria, a Avra, ele vai poder falar um pouco mais no detalhe aqui, né, sobre o que ela faz, que é para estruturar e ajudar os produtores e empresários do agro a acessarem esse mercado, né, de financiamento via mercado de capitais. Né? Octaciano, seja muito bem-vindo, né, uma satisfação enorme, a gente já tem conversado bastante, tem falado de negócios, e ter você aqui para explicar esse processo é uma honra e um benefício para quem nos assiste e nos ouve. Legal, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Você e o Chico, 2 grandes amigos. Para mim é um privilégio, primeiro, estar com vocês, né? São referências
no agro brasileiro, em toda essa onda de inovação que está acontecendo no agro brasileiro. Eu falo sempre que o futuro do agro está contratado por essa série de inovações que estão acontecendo no setor, e vocês são protagonistas, vocês dois são protagonistas desse agro do presente e desse agro do futuro do Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade, uma honra para mim. Vamos aproveitar e você já contar um pouco dessa tua trajetória, né? Me fala um pouco de quando você, como produtor rural, e aí como foi a tua entrada na gestão pública e depois da sua transição. Pode contar pra gente, todo mundo vai gostar de ouvir. Legal. Eu sou de um pequeno distrito chamado Cristal do Norte, é um distrito de 1.000 habitantes, que fica no interior do Espírito Santo, cidade de Pedro Canário. Eu fico ali na divisa com Mucuri, na Bahia, com Nanuque, Minas, ali. Na minha cidade é Vale do Itaúnas, mas colado no Vale do Rio Mucuri, que é mais conhecido. E meu pai foi para lá porque meu pai é o mais novo da família. Meu avô tinha uma propriedade rural desde 1958. Na época que você não comprava propriedade rural, você desmatava a propriedade rural, né? Meu avô abriu a propriedade com 2 tratores de esteira, correntão. Ele falava que abria fazenda, né? Abrir fazenda nada mais naquela época de tirar tudo que tinha, de Mata Atlântica e tal, mas uma outra realidade, há 60 anos atrás. E meu avô implantou, ficou lá, meu pai fez veterinária na Federal Fluminense e foi lá tomar conta da fazenda. Então nasci na região, fiquei na região durante a vida inteira. Então, e desde cedo me envolvi não só com a propriedade rural, mas também com provas. Eu comecei a montar cavalo quarto de milho. Fiz provas pela BQM, pelo Brasil todo, fui campeão nacional em 89, depois campeão nacional em 90 pela BQM. Então, assim, minha vida toda foi absolutamente sempre conectado com o setor. Mas quando chegou na época da faculdade, eu sempre gostei muito de política, eu sou de uma região muito pobre, região que tem aquele sul da Bahia, norte do Espírito Santo, região muito pobre. E eu falei, eu queria fazer alguma diferença e achava que a vida pública era uma boa alavanca para poder contribuir com a minha região. E desde cedo fiquei quase 20 anos na vida pública, como assessor parlamentar, como secretário municipal de alguns municípios da Grande Vitória. E por último, como secretário de Agricultura do Paulo Artung, né? O Paulo Artung é uma grande referência em gestão pública no Brasil. E tive a honra de estar com gente como Ana Paula Vesco, que hoje é economista-chefe do Santander, foi secretária, o Julinho, que é o presidente do metrô de São Paulo, que era secretário, o Bruno Funchal, que era secretário, hoje é o presidente da Asset do Bradesco. Então ele conseguiu montar um time muito legal para poder cuidar do Estado. Eu fiquei lá até 2018. Aí, com 2018, eu resolvi exatamente fazer essa transição. Assim, eu achava que era a minha última janela de ir para o privado, né? Eu estava com 39 anos. Eu não terei outra janela para ir para o setor privado. Assim, o setor privado de forma corporativa, né? Não como propriedade rural. Sim. E foi quando eu resolvi mudar para São Paulo. E a minha relação com a política era tão forte no Estado que só tinha uma forma de eu romper, saindo da política. Para sair da política eu tinha que sair do Estado. Ficando lá eu não conseguiria desconectar isso e vim para São Paulo. Fiquei 3 anos numa consultoria chamada Elo Group, uma consultoria full service, cuidando dos clientes do agro. A gente fez muita coisa com Suzano, Klabin, Bayer, Ministério da Agricultura. Depois eu resolvo entrar nessa jornada aí de mercado de capitais com a Suno e agora com a Avra, com a honra de ter a Amanda e a SP e o Chico como sócios. E me fala o que foi esse estalo para mercado de capitais, assim? Quando eu fui secretário no Espírito Santo, o secretário da Agricultura de São Paulo era Arnaldo Jardim. E ele foi o presidente do Conselho de Secretários. Logo depois eu fui o presidente do Conselho de Secretários, uma articulação do Arnaldo. Ele montou e falou, você precisa ser o presidente do Conselho. Quando eu venho para São Paulo, eu me reencontro com o Arnaldo. Falava com ele, mas não no dia a dia. E nesse reencontro com o Arnaldo falou, estou montando uma lei para financiar a agricultura. E convidou um monte de gente legal para colaborar. O Rogério Boeri, que estava no Ministério da Agricultura, hoje está no Bradesco, o Renato Buranello, o Igor Souza, do Souza Okawa. E eu participei dessa discussão. Quando eu discuti isso, eu falei, cara, eu me apaixonei por esse mundo. Que legal. Quero entrar nesse mundo do mercado de investimento, de financiamento, quero entrar com o mercado de capitais, mas não conhecia nada, né? Eu comecei a bater em algumas gestoras, até que um dia um cara falou, tá sendo velho e não entra em gestora. Assim, não adianta, só entra em gestora estagiário. Eu falei, então vou ficar quieto, né? Não tem jeito. Então não vou conseguir entrar. E fiquei na minha, continuei trabalhando a minha vida.
Foi quando o Vitor, que é o CIO da Asset da Suno, vem do Espírito Santo, ele é presidente da Banespa TVM, e começa a montar uma área agro na Asset. E o Vitor me convida. Aí quando eu vi, falou, pô, é a oportunidade que eu tenho, super oportunidade. Eu acho que toparam velho aqui para entrar com 40 e poucos anos na gestora e fiquei lá. E foi ótimo, uma grande oportunidade, sou super grato por ela. Fiquei lá 2 anos na Suno. A gente saiu de 0 para mais de 1 bilhão de gestão em agro. E aí, logo depois da saída, a gente resolve, em 3 partes, cofundar a Avra, exatamente vendo o potencial que tinha de financiamento do agro, pouco explorado. Então, dava para fazer muito mais, e a gente entendia lá, eu, Amanda e a SP Ventures, a gente entendia que fazendo mais com a consultoria, a gente poderia acessar outras gestoras, outros bolsos, como o mercado funciona, outros fundos de investimento e aproximar ainda mais, acelerar, acho que é uma boa expressão, essa conexão entre o empresário rural, pode ser produtor rural, dono de indústria, dono de revenda ou dirigente de cooperativa, acelerar essa conexão dele com o mercado de capitais. Ô, Octaciano, queria aproveitar esse gancho agora e fazer uma pergunta de um tema que a gente hoje compartilha. O agro é percebido, acho que tanto pela população brasileira quanto pelo mundo, como sendo o setor onde o Brasil é mais competitivo. Tem uma cultura empreendedora, um setor resiliente, um setor que se internacionalizou, né? A gente lidera um monte de cadeia. Por que ele foi tão atrasado para chegar no mercado de capitais? Eu vejo 3... isso foi evoluindo, meu pensamento nos últimos anos. Hoje eu vejo 3 principais razões, Chico. A primeira razão é do sucesso da política pública chamado Plano Safra. Que ele nasce como crédito rural, né? Continua como crédito rural, o nome oficial é esse, nasce em 1964, quer dizer, antes do início dessa revolução, antes da Embrapa. E depois, popularmente, a gente conhece como o Plano Safra, que é um sucesso de política pública, né, que o produtor rural, imagina só, né? Eu acho que muito produtor rural não para fazer a conta. Se você, produtor rural, quer investir o seu dinheiro hoje e emprestar para o governo te paga 12% no dinheiro. É no Tesouro. Paga 12% no dinheiro hoje. Se você quer pegar esse dinheiro no banco, tem algumas linhas que paga 8%, paga 9%. Então o governo te empresta através dos bancos mais barato do que ele pega emprestado. Evidentemente que essa diferença não sai do nada, sai do orçamento da União, né? Os impostos que nós todos, como brasileiros, pagamos, parte, hoje dá 18 bi por ano, é direcionado para o que chama tecnicamente de equalização dessa taxa. Então, acho que o sucesso do Plano Safra, e o Rogério Boeri tem uma expressão que eu gosto, ele fala assim, o Plano Safra é vítima do próximo sucesso, né? Ele esgotou, assim, não dá mais para crescer. A agricultura cresce muito mais. Essa conta, ela tende a chegar num limite que não vai mais. Não vai mais. Antigamente, o Plano Safra fazia 100% da agricultura. Hoje faz metade, 45% da demanda de crédito. Então faz muito menos. Eu acho que um segundo motivo é que a gente tem uma solução financeira no Brasil que é muito clássica de lugares onde tem mercado de capitais pouco desenvolvido, que são as operações de barter. Quando o dinheiro começou a faltar, as tradings criaram uma solução muito simples de comunicar, o produtor entende ela muito fácil, que é a operação de barter. Mas não existe operação de barter onde tem mercado de capitais desenvolvido. Onde tem operação de barter? Brasil, Argentina e Ucrânia. Coincidentemente, 3 lugares que não tem mercado de capitais desenvolvido. Então, acho que isso também atrasou a entrada do mercado de capitais. E o terceiro elemento, como sociólogo, eu vou trazer assim, é um elemento cultural. A imagem pública que os banqueiros e os gestores de fundo têm do produtor rural é uma imagem ainda do século passado, que é o Brasil do Jeca Tatu, o Brasil do Mazzaropi, o Brasil atrasado, né? E essa imagem foi construída de propósito no meados do século passado para fazer com que as pessoas fossem para a cidade, né? Se a gente resgatar, quando Getúlio assume em 1930, há quase 100 anos atrás, o Getúlio falou assim, olha, esse negócio é um gaúcho, né? Esse negócio de São Paulo e Minas, esse negócio de agricultura, esse negócio é passado, esse negócio não faz sentido. E vamos lembrar, de 1900 a 1930, todos os ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil, com exceção da mineração, todos os outros são do agro.
pau-brasil, cacau, cana, café, algodão, tirando a mineração, todos os ciclos do agro. O Getúlio fala, para modernizar o Brasil, nós precisamos deixar de ser agro. E precisamos criar um Brasil industrial, né? O Getúlio entra no primeiro governo dele, no segundo governo dele, depois Juscelino também com esse processo de industrialização, e precisava de uma narrativa para tirar a turma do campo. Assim, a narrativa foi, cara, o Brasil é atrasado. Vai em festa junina até hoje, você vê festa junina, calça jeans com retalho e dente... Assim, simbolizando... Isso não é agricultura brasileira. O que está simbolizado nas festas juninas esses dias na escola do meu filho, a diretora falou assim, por favor, não venham de calça rasgada. E as pessoas criticaram, eu falei, não, eu super elogiei. Falei, é isso, é outro agro no Brasil. Então, acho que o elemento cultural fez com que a imagem pública do gestor e do banqueiro da Faria Lima fosse de averso a esse risco do agronegócio. Quando a turma viu que esse era o setor mais importante do Brasil, está todo mundo correndo atrás e tentando desenvolver tecnologia para estar próximo. E eu acho que como é uma jabuticaba brasileira, mas de proporção gigantesca, mas não é de domínio de todo mundo, vale a pena a gente talvez explicar só o que é o barter, como que ele funciona, o que está sendo... Então, o barter é uma indústria de centenas de bilhões de reais aqui no Brasil. Como você mesmo pontuou, não existe em outros mercados desenvolvidos, né? Conta pra gente o que é o barter exatamente, como que ele funciona, como que ele opera. E é uma ferramenta que para as trades é muito conveniente, né? Muito, isso. Assim, barter é escambo, né? É troca. Então, o produtor rural, imagina você, produtor... eu vou falar de café, né? Todo mundo fala de soja, eu vou falar de café para falar lá do Espírito Santo e de Minas. Você, produtor rural de café, vai produzir 70 sacas de café por ano, aí, 65 de média, café irrigado, Conilon dá isso. Você vai produzir 65 e você não tem o dinheiro todo para plantar. Então você vai numa cooperativa, numa revenda ou numa trade, compra café e faz uma permuta. Fala assim, olha, eu assumo o compromisso de te entregar aí 20 sacas, 30 sacas nos próximos anos. Na soja, como é lavoura de ciclo curto, entrega tudo, né? Paga tudo na outra vez, na safra. Eu vou te pagar isso e você me dá o pacote tecnológico, né? Então as revendas, ou junto com a trade, né? Que a trade garante a compra do café e a revenda entrega o produto, você entrega o pacote tecnológico, entrega adubo, fertilizante, você entrega químico, você entrega semente, você entrega todo o pacote agronômico necessário para o produtor plantar. E ele não tem desembolso, não precisa pagar. Ele vai pagar com uma promessa futura de entregar produto físico para essa revenda, para essa indústria ou para essa trade. Então, é um pouco como funciona. Para o produtor, é ótimo. Ele fala assim, eu vou produzir 65 sacas de café. Se esse negócio vai me custar 25, 30, ele entende, beleza, vai me sobrar uma boa grana. Muitas vezes, mas o que é a minha crítica às operações de barter, né? Assim, meu elogio eu já fiz, que ele é muito fácil, ele foi importante quando começou a faltar crédito público brasileiro, e ele comunica muito bem. A crítica é porque você tem muitos juros embutidos nas operações que o produtor não percebe, né? Porque, fala assim, eu te entrego esse tanto de adubo e tanto de químico, e você me entrega um tanto de saca de soja. Ali, quem fez a operação por trás, calculou, tem uma modelagem financeira que está cobrando juros sobre aquela operação. Mas o produtor está na permuta, fala, beleza, tanto, vou receber tanto, vou entregar tanto, facilita, sabe, para a vida. Total. E um ponto assim, porque assim, eu sou um grande defensor da habilidade e da competência do produtor. Assim, o produtor brasileiro, ele vence contra tudo e contra todos, né? Diferente dos produtores concorrentes dele de outros países. O produtor gosta muito da modalidade barter. Ele se sente bem com ela. Porque ele contrata, ele já sabe quanto que ele vai ter que entregar e o que potencialmente sobra para ele. Como que o mercado de capitais reverte essa percepção saudável, sadia que o produtor tem do barter? Eu acho que tem, assim como o Plano Safra, né? Por parte das revendas, das indústrias e das trades, tem limite no balanço, né? Então elas também não vão conseguir fazer a quantidade de barter que tem demanda, que poderia ter demanda no mercado, né? Porque toda empresa, assim, tem um número mágico que se usa no mercado, é alavancar 3 vezes o EBIT da geração de caixa dela. Então,
ela também sabe o tanto que ela pode emprestar, porque para ela emprestar, né, não tem mágica, né? Para você fazer barter, ou você usa dinheiro seu, dos acionistas que estão lá, ou você usa dinheiro de terceiro, que também tem limite, né? Tanto os acionistas de qualquer empresa, qualquer trading, como dinheiro de terceiro tem um limite de endividamento. Então, o barter também tem um limite, que é o balanço das empresas, a capacidade das empresas de se endividarem para poder financiar o produtor, né? Então, entender isso. É uma modalidade de financiamento. Você paga em produto, mas é uma modalidade de financiamento. Então, acho que o primeiro passo, Fernando, é esse. Acho que tem um limite também. E o segundo é essa desmistificação, de fato, você fala tão bem, né? Assim, como que a gente vai aprender a se comunicar. Acho que tem os dois lados. Acho que como o mercado, os fundos, vão chegar na ponta e fazer a operação, financiar o produtor rural, entender o risco que é diferente de fazer uma operação com varejo, diferente de fazer indústria. Eu acho que do outro lado também, é o produtor que avançou muito em biologia, né? Sabe escolher as melhores sementes, sabe escolher as melhores mudas, sabe escolher os melhores químicos, os melhores biológicos, sabe escolher os melhores máquinas e equipamentos. Agora, compreender que financiamento é um quarto elemento dentro dessa equação. Assim. É um negócio diferente, não é a mesma coisa, sabe? Total. E eu acho que a revolução do mercado de capitais no agro, ela faz parte de uma revolução mais ampla de gestão que traz transparência, né? O Octaciano pegou bem. No barter, você elimina o fator dinheiro na troca. O dinheiro, ele é uma forma eficaz de mostrar transparência de quanto cada lado ganhou. Na hora que o produtor implementa mais ferramenta de gestão, mais transparência, entende na vírgula quanto que ele ganhou e quanto que ele perdeu no operacional dele, ele consegue também enxergar o ganho que o mercado de capitais vai trazer para ele na aba despesa financeira, que hoje está oculto na troca entre insumo e grão final, né? E Octaciano, como que a gente consegue fazer essa visibilidade que você deu, aonde, quem financia quem, né? É um negócio rico da gente trazer aqui. A gente vê muita estatística, depende da classe, da organização das instituições que trazem esse número, né? Por exemplo, a Andav traz, que é a Associação dos Distribuidores, né? De insumos. Do mercado, do financiamento do agro, quanto que o produtor usa de recurso próprio, quanto que ele se financia na distribuição, quanto que ele se financia em banco, quanto que ele se financia, por exemplo, com o mercado de capitais, né? A questão é que, a hora que você estratifica, você vem na origem mesmo do capital, você vai pegar aqui a distribuição que está ali no gráfico, você vai ver, ela se financia na indústria. E também em banco, mas muito na própria indústria fornecedora dela. Aí você vai na indústria, ela se financia, tudo converge aqui para Faria Lima, né? Que é ou a indústria de bancos, né? O mercado bancário, ou o mercado de capitais, que são os fundos, né? Hora que a gente vai tirando esses agentes do meio, quantos por cento hoje é banco, quantos por cento são fundos de investimento? Eu não quero usar a palavra mercado de capitais, que muitas vezes a pessoa que está ouvindo aqui não vai entender direito isso. Depois até essa vai ser uma pergunta para o Octaciano clarear. Talvez até valha a pena pegar a lista total de credor, né? Quanto que é subsidiado, direcionado, quanto que é trading, indústria, barter, quanto que é banco e quanto que é fundo, né? Os números... Primeiro que esse número não existe, esse número consolidado, né? Existem aproximações. Por que não existe consolidado? Porque tem parte das operações que está por fora do sistema financeiro nacional, né? Você pega o sistema financeiro, coloca assim, é o que você falou, fundos e bancos, né? Vamos colocar como... Tem mais coisas, mas basicamente fundos e bancos. Os bancos são regulados pelo Banco Central. Os fundos são regulados quem manda, o xerife dos fundos, quem manda nos fundos é a CVM. Sim. Então tem que seguir. Tem operações que estão por fora do Banco Central e da CVM, por exemplo, as operações de barter. Então, quando uma trade capta dinheiro no exterior e ajuda uma revenda ou indústria a fazer barter lá em Sorriso, esse não aparece aqui no Brasil, nem no Banco Central
nem essa venda para o produtor lá na ponta não aparece nem na CVM. Então faltam informações. Mas se a gente pegar assim, quanto custa plantar uma safra brasileira? Eu me esforcei assim, para chegar nesse ponto, assim, só da agricultura, né? Então eu peguei assim, quantos hectares tem de café, quantos hectares tem de soja, tem de algodão. Aí eu fui em fontes oficiais, falei, quanto custa plantar esse negócio? Então, o custa plantar uma safra brasileira em torno de 800 bilhões de reais, que é pegar o valor e o equilíbrio disso está com... É isso. E aqui colocando todos os cultivos. Todos os cultivos, sem pecuária. Tá. E sem investimento de longo prazo. Não está aqui. Então, trator sem tá capex. Aqui, sem capex. Trator não está aqui, silo não está aqui. É para plantar e para colher. Então, considerando tudo, e considerando isso, a gente vai para... Aí é uma arbitragem, né? Que se convencionou de chegar aí a 1 trilhão e 100 de demanda. Então, você tem 800 bilhões, que é o custo efetivo de plantar a safra, mais o investimento em infraestrutura na fazenda, energia, silo, irrigação, quer dizer, isso está fora desses 800 milhões, então agregaria mais 300 bilhões e daria 1 trilhão. Quando olha o dado do Banco Central, de plano safra, de crédito rural, ele tem hoje, o último dado disponível, olhei ontem, 614 bilhões de reais. Então, deve ter metade da demanda. E aí, quando você pega o mercado de capitais, os fundos, né, sejam os CRAs, são várias letrinhas, sejam CRAs, sejam FIAGROS, sejam FIDICs dedicados ao agro, são estruturas, a gente tem 200 bilhões de reais. Então, você tem 600 de banco, 200 dos fundos financiando, são 100, 800. Então, esses outros 300, 400 bilhões de demanda para a agricultura, esse dinheiro vem ou de capital próprio do produtor rural, né, do excesso de caixa do ano que ele não usou e deixou na fazenda, deixou no caixa dele, vem das operações de barter, basicamente. O que acontece? É que varia muito, né? Um pequeno produtor rural, ele faz quase tudo do plano safra. Um grande produtor rural faz quase tudo fora do plano safra. Sim. E tem o jeitinho brasileiro, né? Assim, o que é o jeitinho brasileiro? O plano safra tem um limite aí por CPF. Aí o que o produtor faz? Coloca a mulher arrenda a terra, os filhos arrendam a terra, então viram 4, 5 CPFs operando a mesma fazenda com terra arrendada para cada um usar o seu limite máximo. Sim. Então tem muito esse jeitinho. Então esse é mais ou menos um grande número. Uma informação, os 614 bilhões do Plano Safra, ele é só o custeio ou ele está o custeio e o investimento? Está o investimento, mas ele tem... lá o banco considera, por exemplo... Você entendeu isso aí, né, Chico? Sim. Porque tem o investimento que é o FCO, por exemplo, não é giro, sim, é para CAPEX, aquele que a gente está tentando tirar dos 300 bilhões. Tá investimento, mas o investimento é a pequena parte do plano. Por quê? Qual o problema do governo, né, quando faz custeio e investimento? O governo, obrigatoriamente, na legislação brasileira, ele precisa trabalhar com orçamento, né? E o orçamento ele diz o seguinte, olha, quanto que eu vou colocar de dinheiro para equalizar a taxa de juros que estava logo no início dessa conversa? Sim. Qual o problema do investimento? O investimento, conceitualmente, ele tem que ter mais de um ano, senão é sim, custeio. Quando tem mais de um ano, o governo abre uma possibilidade, contrata uma dívida futura maior, sem saber o que é. Porque se a Selic explode, vai para 25, o governo tem um pedação descoberto do orçamento da União, assim, muito grande. Então, por isso que o governo não faz tanto investimento, porque os gestores ficam muito expostos numa contratação de juro futuro, numa equalização de juro futuro, sem saber qual é a taxa. Uhum. E indo agora para a oportunidade desse negócio, né, que eu acho que você mapeou tão bem e a gente também está enxergando lá na nossa empresa. Você tem um cenário de tempestade perfeita. O agro vai continuar a crescer. Temos mais uma safra recorde vindo esse ano, então vai colocar mais pressão por mais dinheiro. O governo, qualquer um que lê jornal todo dia vê, está com a situação fiscal, no mínimo, comprometida, né? Não tem muito mais o que ele pode tirar.
teve uma criação, na qual você e o Dr. Arnaldo Jardim tiveram um papel fundamental, de um marco regulatório extremamente moderno e que está sendo aperfeiçoado para criar e acelerar e fomentar essa indústria do mercado de capitais. E o Brasil é, talvez hoje, o epicentro mais dinâmico do planeta em inovação e serviço financeiro. Na VID, que a gente tem o melhor banco digital do mundo, Nubank, mas vários outros nascendo aqui, unicórnios e tal. Conta pra gente, Tatá, essa convergência desses 4 fatores. O que você enxerga para esse futuro aqui do fintech ou do agro, do mercado de crédito agrícola brasileiro? Eu acho que as fintechs, né? Eu sou super empolgado com as fintechs. Porque qual foi a lógica durante muitos anos dos bancos, né? Então, o algoritmo dos bancos é muito para compreender o limite de crédito, a sua capacidade individual de pagamento. Então, analisa lá um produtor rural, qual é a capacidade dele produzir. E as empresas têm os balanços. Obrigatoriamente, qualquer empresa sem ser produtor rural precisa entregar para a Receita. Então, você consegue analisar uma padaria ou a Suzano, né, como opostos, uma pequena padaria da esquina ou a Suzano, usando o balanço que elas têm que mandar para a Receita. O produtor rural, por benefício fiscal, opera quase todo na pessoa física. Então, não tem esse balanço. Então, e a tecnologia dos bancos até então é a tecnologia para olhar o comportamento individual ou balanço. E não tem capacidade de olhar a capacidade produtiva das fazendas. Acho que as fintechs têm conseguido muito desenvolver essa tecnologia de como compreender a operação, a fazenda, a comunidade de negócio e a capacidade daquela empresa, né, daquela fazenda, da Fazenda São Joaquim, da Fazenda Guanabara, assim, que a gente chama fazenda no Brasil, dela produzir e pagar aqueles juros, né? Então não tinha tecnologia. Então as fintechs estão desenvolvendo, cada um do seu jeito e da sua forma, estão desenvolvendo essa tecnologia. Isso tem ajudado os bancos, né? Os próprios bancos têm contratado essa tecnologia e tem ajudado os gestores a compreender o uso dessas tecnologias. Por isso que eu acho que elas são tão fundamentais, Chico, para a nossa agricultura. E assim, como a gente falou, né, que o Plano Safra tem limite por causa do orçamento da União. Os bancos também têm limite. O banco tem limite de endividamento, né? O banco consegue se endividar 5 a 6 vezes mais do que ele tem de patrimônio líquido. Senão começa a afetar a Basileia dele lá, né? A gente tem um senso comum, né, de que banco tem o dinheiro que quiser na vida. Infinito. E não é. Se o banco tem lá 1 trilhão de patrimônio, ele só consegue pegar mais 5 ou 6 trilhões emprestado para poder emprestar. Então ele tem um limite também de alavancagem. Então, se orçamento da União tem limite, se barter tem limite no balanço das próprias trades e cooperativas, os bancos têm limite, onde que sobra para poder crescer que não tem limite? É a poupança do brasileiro, a poupança global, sendo direcionada a fazer investimento via fundo, né? Sim. E o dinheiro é via fundo. Então, é o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje, não só do agro, mas da economia como um todo, 3/4 ou 75%, 80% de todo o crédito dado às pessoas e empresas e governos nos Estados Unidos vem de fundos de investimento, como o Fernando gosta corretamente de chamar. No Brasil, os números divergem um pouco, mas algo entre 40% e 50%. Entre 35% e 50% vem dos fundos de investimento. Porque diverge por quê? Quando você coloca BNDES, ou não coloca BNDES nessa conta. Então, a maior parte vem, 35% a 50% vem de fundos de investimento. Quando você olha para o agro, como a gente fez o número antes, está dando 20%. Então o agro vai explodir de crescer o mercado de capitais, vai acompanhar o que é a regra brasileira, não acompanhou por aqueles motivos que a gente conversou anteriormente, e eu acho que esse é o papel das fintechs, vai dar inteligência para os fundos. Então, só pincelar o teu conhecimento do setor público, dinâmica de orçamento. Hoje, quando você olha para o Plano Safra, indo para frente 5 anos, considerando a situação fiscal brasileira, a frente parlamentar agropecuária, você acha que o Plano Safra vai estagnar? Você acha que ele vai encolher ou você acha que ele vai aumentar? Encolher pensando que você pode hipertrofiar o mercado de capitais, um fundo de investimento que ocupe esse espaço de forma mais eficiente, né? Ele cresce
graças à Frente Parlamentar do Agropecuário. Eu falo que a FPA é o maior seguro que tem na agropecuária brasileira. Assim. A gente está vendo essa discussão de tributar fundos imobiliários. Nós já vamos chegar nela ali na frente. Você não tem discussão de deputado ligado à construção civil. Só tem o agro está liderando esse negócio. Mas cresce abaixo, cresce graças à FPA, e só por causa da FPA, mas abaixo do que cresce a demanda de crédito. Então ele cresce em números absolutos, mas diminui relativamente. Em Como já foi 100%, está virando hoje 45%, 50% e vai virar 30% daqui a 10 anos, 5 anos. Vou te fazer uma pergunta controversa. Você acha que a alocação do Plano Safra poderia ser feita nessa dinâmica com a evolução e hipertrofia do mercado de capitais de uma forma mais eficiente? Como que eu quero dizer? Por exemplo, se você aloca esse recurso para o seguro agrícola e você consegue eliminar alguns riscos pontuais da atividade, como risco climático, risco biológico, risco de comércio exterior, risco cambial, e tirar alguns seguros desses, e o mercado privado conseguir reduzir a sua taxa, e com isso você potencializar e catalisar mais o mercado privado e com menos dinheiro aumentar o crédito? O seguro, né? Você pega nos Estados Unidos, o seguro é muito maior do que no Brasil. É por falta de orçamento mesmo, assim, não tem dúvida. E aí é uma escolha que, para mim, todo mundo se bate nessa discussão do seguro, mas falta dinheiro público para fazer essa equalização. E a prioridade, para mim, do produtor rural, representada nas ações do parlamento brasileiro, né, é o dinheiro para subsidiar crédito. Então, se eu tenho um tanto de dinheiro, né, esse tanto de dinheiro hoje dá 18 bilhões de reais, o governo federal e o parlamento poderia colocar esse dinheiro todo para seguro. Mas o produtor, a frente parlamentar, falou: me dá crédito, não me dá seguro. E no final do dia, a prioridade, fala assim: eu quero crédito, me arranja um dinheiro extra para seguro. Cadê? Não tem. O Estado está com déficit. Essa agenda do Brasil tem quantos anos que fala de déficit? Tem 10, 12 anos que é a agenda brasileira. E Octaciano, vamos explicar de uma forma didática para a turma o que foi esse marco regulatório dos FIAGROS que você e o Dr. Arnaldo foram tão brilhantes em elaborar e passar, e como evoluíram os aperfeiçoamentos mais recentes também, que eu sei que você está na linha de frente com a CVM aí fazendo os ajustes finos. Conta pra gente, o que mudou, como que foi esse processo? Posso dar um passo atrás, Chico? Um passo atrás, porque tem todo tipo de gente que nos ouve. Então, Octaciano, a gente ouve, e eu ouço, estou lá no Mato Grosso, né, vivo lá e tenho muitos amigos produtores e que vivem o agro demais, e eles sempre me perguntam, poxa, Fernando, você é um cara que conseguiu há alguns anos acessar fundos de investimento, né? E eles chamam sempre isso, fundos de investimento. Só que no meu caso são fundos de investimento de equity. Eu chamo os fundos para serem meus sócios. E tem os fundos de investimento de dívida, que é esse que nós estamos falando com você aqui. Então, antes de falar dos marcos, vamos trazer o que são esses fundos de investimento de dívida no agro, que vem crescendo, que são os FIAGROS. Explica isso aqui para quem está nos ouvindo, né? Um pouco de como isso funciona, a origem disso e como que eles fazem para pegar esse dinheiro. Perfeito. Vou diferenciar fundo de banco, né? Isso. Seguinte, fundo e banco trabalham com dinheiro de terceiros. Então, como eu falei antes, um banco empresta 6 e ele só tem 1. Então, 5 é de dinheiro dos outros. Então, a pessoa pode, qualquer investidor, né? Então, o que a gente chama de lado do passivo, qualquer pessoa que tem R$10, R$50 para investir, pode colocar o dinheiro no banco ou pode colocar o dinheiro no fundo de investimento. Qual a diferença? Quando ele coloca o dinheiro no banco e emprestou para o produtor rural lá da minha cidade, Pedro Canário, Espírito Santo. Se o produtor rural não pagou o banco vai pagar a pessoa. O banco tem que pagar a pessoa. E se o banco quebra, tem um fundo garantidor de crédito que garante até R$200 mil. Aí eu sou a mesma pessoa, tenho os mesmos R$50, posso colocar dinheiro num fundo de investimento. Você não emprestou dinheiro para o fundo, você deu uma autorização para que um gestor do fundo aplicasse aquele dinheiro. Então, esse mesmo gestor
decide emprestar esses mesmos R$50 para um produtor de Pedro Canário. Se o produtor não paga, o prejuízo não é do gestor. O prejuízo é de você que colocou os R$50. Então isso faz com que, em tese, quem coloca dinheiro em fundo queira uma rentabilidade, um retorno sobre o dinheiro um pouco maior do que quando coloca dinheiro direto nos bancos. Então, o gestor, né, essa figura que é análoga à figura do banco, né, do banqueiro, do gerente do banco, né, da estrutura de um banco, esse gestor pegou lá esses montes de R$50, vai lá, colocar um fundo de R$100 milhões, e vai emprestar para as pessoas. Né? Então, diferente do banco, o banco tem agência no Brasil inteiro. Quase todos os bancos, né? Os grandões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem agência no Brasil todo. A gestora não tem agência e não terá agência no Brasil todo. Então, para ele chegar até o produtor rural, o que ele tem feito? Né? Ele tem buscado, Fernando, fazer parcerias com empresas locais. Então, ele vai na revenda XYZ, lá em Linhares, ou lá em Sinop, ou lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e fala assim, olha, você não quer vender a prazo, e você pega a CPR do produtor rural e compra, né, entrega o produto, pega a CPR, ao invés de você financiar, me passa, que eu financio, te dou o dinheiro na hora. Como se fosse, lá na roça fala descontar cheque, né? Não sei eu já descontei cheque na minha vida. Quem descontou cheque? Um cheque, você entrega um cheque de 1.000, o cara te entrega 900. O número correto. Então, é um pouco isso. A revenda te vende a prazo, pega essa CPR e entrega para um banco com desconto. Evidentemente que a revenda colocou no preço, né? Ele tem que colocar, colocou no preço essa operação. Então, essa é uma forma que muitos produtores acessam sem saber. Né? Ele vai indo na revenda, mas por trás da revenda tem um fundo financiando. Sim. Vai na indústria, tem um fundo financiando. Tem outra forma. A outra forma é direto nas gestoras. Né? É bater na porta das gestoras. E isso que meio que... esses dias eu liguei para um gerente, amigo meu, do Bradesco, lá do Espírito Santo, e falei com ele assim, eu não vou falar o nome dele, mas assim, amigo, eu queria... Você tem um contato da Bram? Ele falou assim, o que é Bram? Eu falei, uma empresa do Bradesco. Ele falou, não, você está enganado, o Bradesco não tem uma empresa chamada Bram, não. Assim, o que é Bram? Bram é uma gestora que vai fazer agora 1 trilhão de patrimônio líquido. Acho que é a segunda ou terceira maior gestora do Brasil. O gerente do Bradesco sequer conhecia que tem essa empresa. Assim, então, mostra, eu acho que isso simboliza a distância entre as gestoras e o produtor rural. Então, outra forma é como? O produtor bater na porta, ou a gestora bater na porta do produtor, dos dois lados, né? E falar assim, olha, eu consigo fazer essa operação. Então, é possível fazer operações menores com os gestores, evidentemente. Ou você emitindo um negócio que chama CRA, né? Assim, CRA, CPE, gente, nada mais é que assim, são coisas análogas a um cheque. Assim, é um cheque, mas não chama cheque. Existe cheque, existe duplicata, existe CRA, existe CPR. São todas formas de recebíveis. São formas de receber. Assim, tem nome diferente, tem legislação diferente, tem regras diferentes. Algumas particularidades de cada uma. Mas é um tipo de dívida. Né? Você emitiu aquele negócio, você tem que pagar. Então, o produtor pode acessar os fundos, consegue acessar os fundos. É muito mais simples do que... mas tem uma diferença, Fernando. Eu digo o seguinte, quando você vai no banco é igual pegar dinheiro em banco, é igual comprar roupa na loja da sua cidade. Vai na loja de roupa aí. Você chegou uma camisa, gostou daquela camisa. Uma camisa polo, vinho, azul, escura, aqui, igual o Chico está usando. Aí você fala assim, eu quero uma verde. A loja falou, não tem. Eu preciso dessa GG, mas eu preciso de uma P. A loja fala assim, não, só tenho essa, ou só tenho duas. Então, é produto de prateleira. Quando você vai na gestora, é como fazer roupa em costureira. Minha avó foi costureira. Né? Por que você vai na costureira e fala assim, não, eu quero essa camisa verde. Eu quero essa camisa com gola não sei o quê, sem gola. Eu quero GG. Pô, GG não dá, tô mais forte, eu preciso de 3G. Então você consegue ir lá. A costureira vai te entregar a roupa com o mesmo prazo da loja? Não vai. A loja você sai vestido, se você quiser. Você vai lá atrás do balcão, troca de camisa e sai vestido.
Na costureira, ela falou, não, precisa de 5 dias para te entregar essa roupa. Se medir, né? Vai lá, tira as medidas da pessoa. Estou falando, né? Minha avó medindo as pessoas aqui no ateliê que ela tinha lá em Vila Velha. Então é a mesma lógica. Então o produtor, o que está caminhando assim para mim, sabe? Eu acho que a tendência de mercado. As operações de curto prazo, as operações de custeio, o produtor vai se financiar onde? Na prateleira. Na prateleira. No banco, ou na revenda, ou na indústria, né? Pegar um prazo ali para comprar a semente, 90 dias de prazo, 120 dias de prazo. E nas operações estruturadas, que demandam um pouco mais de tempo, como é a costureira ou o alfaiate, vai se financiar nos fundos. Onde o fundo é forte hoje, né? Onde que é o oceano azul dos fundos? É para financiar silo, para financiar irrigação, para financiar a compra de terra, para financiar coisas que são mais longas. Sim, não vale a pena você gastar 3 meses para se financiar num fundo para plantar uma safra de soja. Aí você vai gastar 3, 4 meses estruturando, 4 meses a safra, depois você paga, acabou a operação, você vai começar tudo de novo, entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta nessa linha. Eu não sei se ela é contraintuitiva, assim. Eu pensando o que eu vejo de produtores fazendo. É exatamente meio que o contrário. Tipo, a hora que ele vai contratar uma dívida para investimento, para CAPEX, para alguma infraestrutura, ele fala assim, ó, aqui eu preciso, por exemplo, lá no Centro-Oeste, eu preciso de um FCO. Porque é um juro mais baixo, ele tem uma carência, né? Tem um período de carência maior e um prazo maior de pagamento num juro mais baixo. E ele consegue se planejar melhor, né? Ele consegue demorar mais tempo para captar aquela linha. Ela vai ter que dar mais trabalho para levantar. Como é uma dívida de mais longo prazo, a diferença do juro impacta demais no longo prazo, você entendeu? Perfeito. Cada 0,1%, cada 1% conta muito, né? Ao longo de 8 anos, de 10 anos, né? E então ele pensa assim, como que a gente inverte essa lógica? Mas se o tamanho dele, o FCO, foi suficiente para ele fazer 100% de hoje, do futuro dele, e ele ter a certeza que vai liberar, ele tem que pegar tudo de FCO mesmo, subsidiado. Mas qual é a questão do mercado de capitais? Para que o FCO não dá conta. Sim, além de demorar, o FCO demora mais que o fundo. Sim. Mas não dá conta de financiar. Se o plano safra fosse 100%, né? A primeira pergunta do Chico, por que os fundos não cresceram tanto? A primeira resposta foi por causa do plano safra. Se hoje a demanda de crédito fosse 600 bilhões, não estava falando desse assunto aqui. Mas por que o produtor tem que se preocupar hoje? Né? Além da biologia, de escolher a semente, além de escolher químico ou biológico, além de escolher o trator certo, ele tem que, nessa evolução de se financiar em gestão, porque o modelo tradicional não dá mais conta. Se não dá mais conta, se eu não aprender rápido esse outro bicho, que chama fundo de investimento, muita gente está na frente aprendendo esse negócio, eu vou ficar para trás. E a gente está vendo isso, produtores mais profissionais, e tem a ver com tamanho, sim. Né? Os médios e os grandes quase todos, até por necessidade, já foram para o mercado de capitais. Os médios mais organizados também já estão indo. Isso acaba gerando vantagem competitiva para as novas áreas. E os pequenos estão perdendo isso. E eles olham para frente e falam, cara, eu não vou conseguir competir. Né? Aqueles que almejam crescer um pouquinho, eles perdem para os grandes que chegam com muito mais estrutura de capital. Então, como é que esse pequeno e médio faz, Tassiano, para acessar, né, para conseguir vencer essa barreira, esse abismo e acessar o mercado de capitais, acessar os fundos de investimento de dívida? Mas se forem operações muito pequenas, assim, operação de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais, eu acho primeiro que ele consegue resolver quase tudo dentro do plano safra, com juro subsidiado, né? Ou nas revendas e indústrias locais. Né? Operações mais estruturadas, né? Nas operações a partir de 2, 3, vou colocar a partir de 5, 10 milhões de reais, fazendo diálogo direto com os fundos, assim como ele sabe procurar o gerente do banco, né? Qual a diferença? É que o gerente do banco vai na missa com ele. Os filhos estudam junto na escola, se conhece da vida comunitária, né? Da vida da cidade. E esse fundo de investimento, esse cara não está na cidade. Sim. Mas ele é tão acessível como o gerente do banco. Entendeu?
Ele precisa de fazer negócio. Assim como o gerente do E ele precisa banco, mitigar risco, ele precisa fazer bastante negócio. Né? Bastante negócio. Então, procurando. Eu falei assim, eu sou um produtor, tenho 5 alqueires nosso alqueire lá é de 4,84, né? Eu tenho 20 hectares de café. Para plantar 1 hectare de café, eu preciso de 30 mil reais. Eu tenho 20 vezes 30, eu preciso de 600 mil por ano. Eu vou procurar um fundo? Não procura. Procura o banco, procura o Cicobi, Sicredi, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, que resolve a sua situação. Né? Mas se a gente pegar o valor bruto da produção agropecuária, dos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, 400 mil são responsáveis por 86% do valor bruto, de acordo com o último censo do IBGE. Então, do 1 trilhão de demanda, de demanda, assim, esse negócio está super concentrado na mão de poucos. Falei assim, quantos desses 400 mil, o mercado, CRA, né, que é um desses nomes que existem no mercado, o ano passado 200 brasileiros emitiram CRAs, 200 empresas brasileiras ou pessoas físicas. Assim. Dá para esse negócio ser 2 mil, 3 mil, 4 mil, entendeu? E tem uma vantagem, Fernando, eu queria abordar isso, para passar para o Chico aqui. Quando o fundo de investimento começa a acessar os médios e os grandes, os bancos vão operar com os pequenos. É isso que vai acontecer. Quando eu libero, tecnicamente, balanço do Banco do Brasil, que emprestava para Suzano ou para Klabin, aquele tanto de dinheiro, ele vai procurar o pequeno. Então, isso é muito legal. E eles já têm estrutura de distribuição, né? Então lá na ponta, em toda a cidade. Mas um fator aqui interessante, hein? Quando a gente olha para o que está acontecendo em outros setores da economia, aqui eu acho que reflete uma oportunidade, você adquirir o cliente e conseguir monetizar ele como player financeiro da forma tradicional, fica muito caro e o banco tem uma vantagem competitiva porque ele já tem a revenda. Mas aqui é uma baita oportunidade no médio e longo prazo para essas novas fintechs do agro, que conseguem, via um meio digital, originar o produtor e conseguir atender ele de uma forma mais escalável. Mas aqui eu acho que é longo prazo. Eu concordo com o Octaciano que no curto prazo tem um efeito muito bacana, que o fundo começa a atender o maior, começa a atender de uma forma mais eficiente, a competição joga o banco para o menor, mas o banco não vai ficar sozinho ali não, ele vai tomar fogo ali também. E no final do dia, acho que uma coisa espetacular dessa revolução no mercado de capitais é que você aumenta a competitividade. Né? Você tira o banco da zona de conforto, reduz a concentração bancária. Por anos, os bancões aqui no Brasil surfaram... A gente teve as aberrações aqui, pagamento foi um ótimo exemplo. Né? As empresas de pagamento, Cielo, Rede, etc., tinham um EBITDA de 60%, 60%. Em nenhum lugar outro do mundo tinha isso, concentração enorme. Na hora que você teve a desregulamentação, entraram novos players, PagSeguro, Stone, as margens despencaram, as tarifas para o comerciante melhoraram muito e a qualidade do serviço melhorou. Isso agora acontecendo com o banco. E isso vai acontecer para o produtor rural também. E Octaciano, para um produtor de 2, 3 mil hectares lá do Cerrado, que queira nunca... Pensa bem, o tradicional, assim, o convencional, produtor de 2, 3 mil hectares, estruturado, com patrimônio líquido, maior parte dele livre, assim, ou pouco comprometido, perante, se você comparar o patrimônio líquido, o valor da fazenda, com o que ele tem numa dívida num banco. Tá? Que sempre levantou capital, levantou dinheiro em banco, e ele quer buscar, acessar, vai dar um primeiro passo para buscar um mercado de capitais e procurar um fundo de investimento de dívida para se financiar com ele. Quais as sugestões, quais são os primeiros passos para esse produtor? Acho que sim, o primeiro é encorajá-lo a diversificar os fornecedores de crédito dele. Assim, isso é fundamental para a sobrevivência dele. Mas imagina que ele não sabe, a hora que você fala, procura um fundo de investimento. Não, perfeito. Ele fala, eu nem sei nome de fundo, eu não sei quem são gestores, eu não sei nada. Assim. Eu acho que se ele já tiver com essa consciência de procurar uma alternativa, como você, Fernando, na sua história, né, empreendeu e procurou alternativa, acho que já é um passo super importante, assim, que é a consciência de que tem um bicho novo aí. Eu preciso de buscar coisas novas. Eu não posso ficar
fazendo investimento, pedalando custeio, né? Como o produtor faz, muita gente. Sim. Eu faço custeio, pago hoje, e o gerente fala assim, paga hoje que amanhã eu assino libero. de novo, não é isso? Eu fico pedalando o custeio. É. Ou seja, eu fiz um investimento de longo prazo com dinheiro de curto prazo. Quer dizer, então, tendo essa consciência, assim, eu acho que é buscar informação. Assim como assim, o produtor é um bicho que se informa pra caramba. O produtor participa de dia de campo. O produtor faz curso. Assim, a quantidade nós temos hoje no Brasil, 200 mil profissionais de ciências agrárias. É gente que se capacitou, gente que está espalhada. O cara ouve o representante técnico de venda dele, ele liga para a empresa, ele faz vídeo no YouTube. Então toda essa parte agronômica, o produtor procurou informação. Assim, eu acho que na questão de finanças, também é isso, assim, é a consciência o primeiro passo, de, eu preciso buscar informação. Eu buscando informação, existem, não são muitos, são 10, 12 fundos no mercado que tem que bater na porta. Assim, se você der um Google hoje, você consegue descobrir o nome desses fundos e dessas gestoras. Assim, se você for na AgroAdvance e fizer um curso, de como captar dinheiro com fundo de investimento, você vai muito mais preparado para essa conversa do que no peito e na raça, né? Imagina você que já fez rodadas com fundos, você hoje está muito mais preparado do que estava antes da primeira operação, que é um processo que todos nós vamos aprendendo. Então, eu acho que o produtor se instruir mesmo, né? Buscar informação, assim como ele buscou informação e ele é um craque em atividades agronômicas, mesmo sem ser agrônomo, né? Mesmo sem ser veterinário, mesmo sem ser zootecnista, e buscar bater nas portas para ter diversificação de fundo, porque se no ano que vem o seu gerente não pedala, você só vai lembrar do que nós estamos falando e acreditar se o ano que vem o seu gerente não pedalar o custeio para você. Aí eu falo assim, então qual a alternativa? É já aprender essa nova estrada. Eu falo o seguinte, pega as grandes agroindústrias brasileiras. Todas elas só ficaram desse tamanho porque seguiram o caminho do mercado dos fundos de investimento. Não tem nenhuma em grande empresa brasileira do agro. Falando, vamos lá, Brasil Agro, SLC, Suzano, Klabin, São Martinho, Raizen, Minerva, Marfrig, JBS, pode pegar qualquer Boa Safra, pega qualquer empresa, que quando o cara fala assim, eu fiz IPO, fui para a Bolsa, que é isso? Pegou sócio. Pegou sócio para poder fazer um negócio desse. Pegou crédito. Então, as empresas que cresceram. Falaram assim, não, eu tenho aqui 1.000 hectares, eu faturo, fazer a conta aqui, 6 mil reais por hectare com soja, faço 600 mil reais de... 10 milhões. 10 milhões de reais. Porque tem 600 soja, 400 milho. Eu faço 10 milhões. Aí eu tenho uma dívida de 3 milhões e eu não quero crescer. Eu vou ficar nesse jeito, assim, desse jeito tá bom para mim. Eu acho que não tem que fazer nada. Falei, não, eu quero crescer, eu preciso buscar novas alternativas. O banco já está no meu limite. Eu não consigo... Esse negócio de ficar colocando nome de... Fazendo arrendamento, nome de filho, de mulher, de primo, esse negócio, uma hora... A gente brinca que tem cara lá no Mato Grosso, há uns tempos atrás, que fazia filho só para pegar um CPF a mais. A gente tá vendo a discussão do Pix. A gente tá vendo a discussão do Pix, assim, esse negócio, uma hora, eu preciso buscar alternativas, sabe? Então, assim como eu busquei outras alternativas, isso é natural, lance de governança, eu falo assim, no fundo, né, a gente fala muito sobre governança, né? E o pessoal falou assim, uma vez eu estava no evento do Sebrae em Minas, falou assim, tá sendo o que é governança, né? Aí eu falei, olha, vou dar um exemplo. Você mistura o dinheiro da sua casa com o dinheiro da fazenda? O cara mistura. Eu falei, você está com governança ruim. Você compra carro para o seu filho, que estuda na capital, com inscrição de produtor rural só para pagar menos imposto? Eu faço. Está com governança ruim. Então, são essas coisas do dia a dia da atividade. Você começar a embolar demais, né? Governança é você desembolando esses negócios. Sabe? Aí eu fico pensando aqui do produtor fazer isso sozinho. Ele vai sofrer um perrengue a ponto de pensar em desistir, né? Porque e eu lembro quando eu fiz, meu primeiro experiência de receber um investimento foi com o Chico, 2017.
Chegou uma hora na diligência que eu falei assim, eu não quero mais. Eu não quero, porque assim, tinha parte de governança, de balanço, errada, mas assim, que eu não sabia como é que funcionava, eu estava desorganizado, contabilidade desorganizada, coisa que eu estava fazendo errado, que eu achava que eu estava fazendo certo. E é desencorajador, né? O primeiro movimento, porque é um susto. Depois é tão usual que depois se faz com muita naturalidade. E não você não acha que esse primeiro passo, eu tenho certeza que você sabe que precisa, tanto a Avra é isso, né? De montar uma consultoria, ou o produtor, ao invés de ele ir direto, nesse primeiro movimento dele, ir direto num fundo de investimento, ele não buscar uma consultoria para ajudar ele a organizar nessa primeira captação? E o que está sendo pegando esse gancho, por que ele deve fazer isso? Ou seja, pegando o gancho do Fernando, existem ganhos de gestão, de qualidade, mitigação de risco do produtor acessar o mercado de capitais, além de só reduzir custo e de ter diversificação das fontes? Perfeito. Eu acho que, assim como ele fez nas atividades agronômicas, né, assim, é muito comum o produtor se aconselhar com o consultor. Tem consultor, tira dúvida com RTV na propriedade, tem amigo que vai para o barzinho à noite e discute aspectos da produção, do plantio com o que é agrônomo. Então, o produtor aprendeu a se consultar com agrônomos, veterinários e zootecnistas, né? Eu não vejo produtor de vaca, produtor de bezerro, ele inseminando a vaca. Assim, ou fazendo ETF, sabe? Assim, ele pega um veterinário para ir lá para poder fazer. Então, o produtor aprendeu. Eu acho que no mundo de gestão e no mundo de finanças, ele deve seguir o mesmo caminho. Assim. Tanto que a gente acredita nisso, que a gente montou a empresa exatamente para ele, para oportunizar, né? Para conectar o produtor e acelerar esse processo dele de acesso ao mercado de capitais. Chico, e a questão, por exemplo, por que deve? Assim, no final do dia, eu falo o seguinte, a sucessão familiar vai entrar na sua casa, você querendo ou não. Assim, tem que pensar, o produtor não é imortal. Não né? é imortal. Assim. Você, mas se eu não quiser, vai morrer. No dia que morrer, vai ter a sucessão familiar. Vai acontecer. Então, você escolhe como é que você quer fazer a sucessão familiar. Se você quiser fazer planejado, assim, é muito menos traumático, é muito melhor para perenizar o seu negócio, você fazer isso antes. E não tem como fazer isso antes sem trazer esses aspectos de eu tenho 3 filhos. Um filho faz música, toca na orquestra de São Paulo. Minha filha é médica, não quer trabalhar. Eu tenho uma outra filha, para não falar que é só homem, eu tenho uma terceira filha que fez agronomia e toca fazenda. Pô, como é que eu organizo esse negócio? Assim, eu não tenho que ter um salário para essa filha, porque os outros já têm salário. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Assim, então, são aspectos, e o mercado são aspectos importantes. E o mercado financeiro, o mundo de fundos de investimento, sobretudo, né, o banco, em geral, os bancos têm evoluído, né? Eu acho que o BBA é um exemplo dessa evolução, o Rabobank é outro exemplo da evolução, mas os bancos, de forma geral, esse negócio de governança, de gestão, isso não entra muito na análise de risco lá não. Assim, capacidade de pagamento do cara, consegue pagar, não consegue pagar. Tanto se entrasse, ninguém abrisse tanto CPF, né, para operar plano safra. Então esse negócio não é um negócio muito relevante. Mas nos fundos de investimento esse negócio é relevante. Então o fundo acaba te ajudando a te dar elementos para você melhorar o que você falou, né? Que quando a SP Ventures, você abriu falando que ela aporta capital financeiro e intelectual. O capital intelectual é ajudar o empresário rural, o fundador da empresa, a mudar de patamar. Total. E vamos pegar o exemplo que o Fernando citou aqui, que eu acho que casa com o mesmo. Por que o fundo de investimento exige tanto esforço do produtor ou do empreendedor quando ele está começando, né, a primeira rodada de investimento? É porque ele precisa ter clareza e precisa ter transparência para analisar se o negócio é bom. Se o fundo consegue avaliar se o negócio é bom,
é porque o produtor, o empreendedor, conseguiu arrumar a casa e ele consegue enxergar. Então, no final do dia, esse processo de você trazer um sócio, que pode ser um sócio do equity ou pode ser um credor, você tem que convencer alguém que você está bem financeiramente, tem que arrumar a sua casa. Nisso, normalmente, você identifica alguns esqueletos, né? Você vê alguma coisa que estava pagando errado de imposto, estava deixando de pagar. Então, você consegue minimizar passivo, mas mais do que isso, você cria um ambiente onde, indo para frente, você consegue tomar decisões com mais transparência e apostar no que está dando resultado e tirar onde está perdendo dinheiro, né? E isso é gestão. E muitas vezes, no começo, você não consegue ter um negócio, e o Fernando, que é um empreendedor brilhante, é o melhor exemplo disso, você consegue crescer a empresa, a fazenda ou o negócio, dando lucro, sem ter esse tipo de gestão. Mas quando você cresce, a complexidade aumenta exponencialmente. Então, para qualquer um que tenha ambição e queira ficar grande, acessar o mercado de capitais é uma forma de trazer competências junto com o capital financeiro, o capital intelectual, que permite dar esse salto. E você citou um negócio legal. O Fernando falou também, toda empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que a gente conhece, que evoluciona a nossa vida, Uber, Google, Microsoft, Apple, etc., todo mundo casou com fundo de investimento logo cedo, né? E toda grande empresa do agronegócio brasileiro hoje, bem sucedida, acessa a bolsa, acessa a CRA. Você pega muito mais, você aumenta muito o seu bolso e melhora a governança. Então, é muito ganho, né? É muito ganho. E no final do dia, tudo isso, todas essas evoluções, você, no meio da sua jornada, talvez não no início, mas no meio da sua jornada, você vai pagar menos juros. Você pega... Exatamente. No final do dia, você reduz custo de capital, porque você reduz risco. É isso. Exatamente. Perfeito. Você pega... O ano passado, eu vi, se eu não me engano, foi a Seara emitindo um CRA, pagando para o investidor o mesmo juro que o Tesouro Nacional estava pagando. O que significa, gente? Significa que você está vendo na Seara menos risco do que emprestar para o governo. O que talvez não seja tão errado, né? Mas no conceito, assim, qual é a taxa básica? O básico de juros em qualquer lugar do mundo é a taxa que você empresta para o governo, dentro do seu país, né? Então é do governo para cima, assim, mostra que... Por que é isso? É um nível de confiança naquele retorno do dinheiro que você emprestou. Bom, eu vou dar aqui a sugestão, olhando para a câmera aqui, para o produtor ou empresário rural que está nos ouvindo, tá? Quer dar o primeiro passo? Tem 2 pontos aqui, né? Primeiro, você faça um curso sobre financiamento, sobre o dinheiro no agro, sobre como acessar esse de capital. Feito isso, você vai procurar a Avra Isso aí. e vai procurar uma consultoria, né? Eu falei brincando a Avra, mas que seja alguma outra, mas a Avra é a mais especializada com a pessoa que mais entende, né? Aqui que é o Octaciano e a Amanda. Procura a Avra e contrata a consultoria. Então, faça o curso, entenda mais sobre isso, tá? Pode ser da AgroAdvance que vendendo peixe, mas pode ser de outro. Que eu não sei se você vai achar em outro, tá? Mas faça o curso e contrate uma consultoria. Aprenda esse caminho. Depois, feito isso, você vai ver que as coisas naturalmente começam a acontecer, porque você aprendeu o que parecia um bicho de 7 cabeças, depois fica mais simples. Estou falando por experiência própria minha. Ô, Fernando, e não precisa ser cavalo de pau, né? Você não precisa dar um cavalo de pau na sua fazenda. Fala o seguinte, experimenta. Assim, olha, tem que pensar o seguinte, eu preciso de 10 milhões por ano de financiamento. Eu tenho 8 milhões aqui via 7 milhões via banco, tal. Eu vou fazer, tenho um via um FCO. Faz 2 com o mercado de capitais. Você vai ver, assim, e vai aos poucos, né? A diversificação que nós estamos falando de financiamento não é você largar os bancos e agora só fazer mercado de capitais. É você ter fontes das mais diversas para estruturar, montar a sua estrutura de capital. E eu vou te falar aqui, que aí vão misturar os fundos, tá? Mas conforme eles vão fazendo esse movimento, eu seria muito feliz vendo alguns produtores brasileiros podem começar fazendo dívida, fundo de dívida. Em algum momento, a procurar um fundo de equity. É isso. E aportar capital e ganhar um sócio, um fundo de investimento, um sócio igual eu ganhei o Chico aqui, foi o maior presente da minha vida. Né? Mas a hora que o produtor começar a sofisticar e conseguir colocar fundos de sócio ali e aportar um capital relevante,
sem alavancar, ou no controle da alavancagem dele, eu acho que nós estamos indo para um suprassumo de sofisticação. E pode ter a solução para o problema da sucessão. Eu dei exemplo daquela família com 3 filhos. Se tem um filho que não quer ficar no negócio, por que você tem que vender 1/3 da fazenda para o seu vizinho e ficar com 2/3 do seu filho? Você pode ficar com a fazenda inteira, Sim. traz um fundo para aquele 1/3 de um filho que não quer ficar no negócio, e você tem 2/3 e os fundos têm um sócio, vocês são sócios, então dá pra fazer muita coisa. E você deu a saída ainda. São 2 coelhos com tiro só, né? Você dá liquidez para esse filho para poder viver a vida, né, da forma que ele quiser, fazer o que ele quiser na atividade, e você escolhe a dedo um sócio novo que vai trazer uma competência, vai trazer acesso a mais capital, acesso a Faria Lima, conhecimento de gestão e conseguir melhorar a operação. Inclusive, no ponto de trazer um equity, pessoal, isso significa que você aumenta a sua capacidade de alavancagem, de investimento para poder comprar outras fazendas e seguir uma rota de crescimento inorgânico. Tá. Então, vamos partir agora para a questão didática. O cara fudeu o negócio. Tá, porra. Não, mas mantém. Então mantém, vai. Vai lá. Tá. Vamos agora para uma questão pedagógica sobre um termo que é muito usado e que você foi um dos formuladores e talvez seja um dos maiores entendedores aqui do país. Fiagro. Bem, últimas semanas tem aparecido muito aí na mídia por causa da reforma tributária. Conta pra gente como nasceu a visão do projeto da lei dos fiagros, como foi o processo de convencer a sociedade a aprovar isso, né, no Congresso, e como tem sido as conversas com a CVM e com o mercado para aperfeiçoar e criar o que talvez seja uma das legislações mais modernas de mercado de capitais para uma classe. Legal. O Fiagro, a gente chama é um fundo de investimento do agronegócio. O que é um fundo de investimento? Imagina o seguinte, é uma caixa que um monte de gente coloca dinheiro para emprestar para um monte de gente. Né? Assim, é uma forma muito simples de... É uma associação de recursos das pessoas. Então, as pessoas que querem investir, todo mundo que tem dinheiro para investir, e quando fala dinheiro não é coisa de rico. A partir de R$10 você compra um fundo de investimento. Qualquer poupador. Qualquer poupador que tenha R$10 para investir, você consegue compra colocar. Uma cotinha. Compra uma cotinha, coloca nessa caixa, tem um gestor que vai definir para quem empresta esse dinheiro. Para a pessoa colocar o dinheiro nesse Fiagro, nessa caixa, o gestor fala, olha, eu vou investir no agronegócio, só na soja, ou em qualquer cultura, ou só para revenda, vai estabelecer o que ele chama de política, né? A política, o regulamento do fundo. E depois ele fala, olha, eu estou seguindo o regulamento, então estou emprestando aqui para o Fernando, que é produtor de soja aqui no Mato Grosso. Estou emprestando para o Mauro Rossoni, que é produtor de cacau em Linhares. Estou emprestando para o Ruiz, que é produtor de café em Piuí, Minas Gerais. Então, dentro da política. Então, esse é o fundo. Obrigatoriamente, tem quem coloca dinheiro dentro da caixa e quem vai pegar esse dinheiro emprestado, que não é diferente dos bancos, né? Os bancos, como a gente já falou, também fazem isso. Então, esses são os fundos. Nasce em qual contexto? Nasce num contexto de escassez do Plano Safra, né? Todo ano a gente vê que o governo aumenta o Plano Safra, mas ele sempre... não é suficiente. A agricultura cresce muito mais que o Plano Safra. Então, nesse contexto que, brilhantemente, o deputado Arnaldo Jardim e o apoio da FPA, que eu já chamei aqui de principal seguro do agronegócio brasileiro, resolvem dialogar com o Congresso Nacional e falar, olha, governo, o Plano Safra não dá conta mais. Vamos trazer os poupadores brasileiros, os investidores brasileiros, a colocar dinheiro das suas poupanças, do dinheiro guardado dentro dessa caixa para que a gente possa criar uma fonte alternativa de financiamento ao produtor rural. Nós fazemos agora, nasceu o primeiro e foi em 21. Em agosto, a gente completa 4 anos de Fiagro, desde que o primeiro Fiagro da Galápagos foi lançado. Nesses 4 anos, nós já temos mais de 40 bilhões de reais nessa caixa. Dinheiro de um monte de gente. Está sendo só de rico? Não, a média é abaixo de 15 mil reais. Assim, então, um valor médio, baixo, que nós estamos considerando poupança, né, que é dinheiro para o futuro, média de 15 mil reais que as pessoas colocaram, e tem 600 mil brasileiros dentro que resolveram colocar dinheiro nessa caixa para financiar. No início, Chico, a CVM, né, que é o xerife, o regulador do mercado, replicou
o FIAGRO em outros fundos, né? Então, você podia ser FIAGRO do tipo fundo imobiliário, do tipo FDIC ou do tipo FIP. Que é para aproveitar a legislação. A CVM fez bem, porque ela acelerou o nascimento dos fundos, e agora a CVM deu um super passo. Eu falo o seguinte, que o FIAGRO democratizou os investidores. Qualquer pessoa, não é nem R$10, hoje com R$6 você consegue investir. Tem um fundo, o XPCA, por exemplo, que é um fundo da XP, com R$6 hoje você compra uma cota e consegue investir. Mas você não tinha democratizado, e que o Fernando chamou a atenção o tempo todo, o lado do produtor, do tomador do dinheiro. Porque fazer um CRA, por exemplo, um CRA é caro. Um CRA custa 150, 200 mil reais fazer um CRA. Então, um produtor que quisesse fazer um CRA de 2 milhões de reais, não faria porque é caro estruturar um CRA. Agora, com esse avanço regulatório para a CVM, um produtor pode emitir uma CPR direto para o fundo. Para quem acompanha o assunto, fala, mas podia antes no FDIC. Sim, podia numa estrutura das 3. Agora vai poder em toda a estrutura, vai acabar com essas 3. Vai ser uma caixa só, com todos os ativos. Então, o fundo vai poder investir em participação nas empresas, vai poder investir em fazendas, vai poder investir em CPR de pequenos produtores rurais, em CRAs de grandes produtores rurais. Quem vai definir isso? O gestor e a política que ele desenhou, que chama de regulamento e está registrada na CVM. Então é uma grande democratização do lado do ativo agora, né? A gente democratizou a oportunizar que 600 mil brasileiros invistam no agronegócio. Imagina só a revolução que é isso. No Brasil, ou o cara nasceu no interior, ou o pai nasceu, ou o avô nasceu. Assim, no máximo no Brasil, quase toda a população brasileira tem no máximo a terceira geração que veio do campo. Porque até a década de 70 a maioria da população era rural e a minoria era urbana, a virada dá na década de 70. Com isso, você possibilitou que um motorista de Uber ou um entregador de iFood da cidade de São Paulo, com R$6, invista numa fazenda em Sinop, no Mato Grosso do Sul. Sabe? No Mato Grosso, perdão. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Petrolina, no estado de Pernambuco. É uma super democratização. Faltava o outro lado. Faltava com que não só 200 pessoas que emitem CRAs acessassem o mercado de capitais, mas nós precisamos esse negócio ir para 5 mil, para 10 mil produtores rurais que queiram acessar o mercado de capitais. Bem, revenda. Fernando, nós temos 5 mil revendas no Brasil. Quantas revendas emitiram CRAs? Sei lá, vou dar um chute aqui, 50, 100. É muito pouco perto dos 5 mil, né? Sim. Posso emitir, e agora a CVM está possibilitando isso, de que um motorista... É muito legal, isso é uma revolução, né? Que uma pessoa que trabalha na portaria do seu prédio, que está nos ouvindo, no Rio, no Porto Alegre, com R$6, possa colocar e financiar um produtor rural, um grande produtor rural numa maior fazenda do Mato Grosso. Isso é mercado de capitais, isso é fundo de investimento. É democratizar as duas pontas, né? As duas pontas. Tanto o que empresta quanto o que toma. O grande produtor do Mato Grosso, ou financiar uma CPR de um pequeno produtor rural de café conilon no norte do Espírito Santo, ou de fruta, né? Fruta geralmente também tem muitos pequenos produtores rurais. Sim. Mas é muito legal essa democratização. E um ponto que vale enfatizar, né, Octaciano, quando esse processo da Faria Lima conhece uma nova classe de ativos, você tem um processo pedagógico. E como o agro é um setor... O lado dos gestores, você quer dizer, também precisa aprender um pouquinho a lidar com o agro, né? E é um paradoxo, né, que por mais que o agro seja 25% do PIB, um dos setores mais intensivos em capital, tanto de giro para custeio quanto para capex, e é o setor que a gente é tão competitivo, a gente ainda tem uma absoluta ignorância, né, quando a gente fala da Faria Lima, sobre entender os detalhes do agronegócio. Né? Chico, eu acho que o gestor, né, os gestores, que é esse papel, mais uma vez trazendo assim, análogo ao do banqueiro, né, do cara que vai do banco que empresta o dinheiro, o papel do gestor precisa de 3 características. Né? E por que ninguém tem essas 3 características? Porque nós estamos formando uma geração de gestores agora, todo mundo aprendendo. Precisa ter competências de finanças, técnicas, de saber o que é um fundo, o que não é um fundo,
né? Como é que investe, como analisa risco. São competências clássicas aí de gestores, que é clássicas da Faria Lima. Precisa entender de agronegócio, que é outro bicho. Assim, e qual agro, né? Assim, porque falar em soja, uva, maçã no Rio Grande do Sul, vaca tabapuã e café arábica são bichos completamente diferentes, que nem os não existe mesmo agrônomo, assim, agrônomo que conheça. Geralmente os agrônomos estão por cultura, né? O cara muito bom de arábica, o cara muito bom de maçã. Pega um agrônomo que está há 10 anos trabalhando com maçã e fala assim, agora vai plantar milho. É outro bicho. Então é uma outra competência. E tem uma terceira competência que nessa disputa por atrair dinheiro de investidor, cada vez vai ser importante, que é a competência da comunicação. Sim, tem mais desejo por investidor do que investidor. Então, assim, o investidor pode colocar dinheiro no agro, no imobiliário, no fundo de venture capital, em Bitcoin, na poupança. Imagina, tem um mundo de coisas que o investidor pode colocar. Eu tenho que acessar esse investidor e falar assim, coloca no agro, porque agro é um bom negócio. E essas 3 competências ninguém tem. Assim, tem uma geração sendo formada. Nós temos agrônomos que conhecem muito a agricultura? Tem. Mas quantos desses 200 mil profissionais de ciências agrárias, não só agrônomos, conhecem finanças e estruturação de fundo? Quantos agrônomos CFA você conhece? É isso. E o contrário, quantos gestores, quantos CFAs, quantos CGEs, quantos CFGs conhecem o campo? Muito pouco. E aí você coloca esse negócio da comunicação, nos fundos listados, sobretudo, comunicação é fundamental. Então, é um bicho que não existe no mercado, não aprendemos. E aqui talvez seja, até pegando o gancho de uma coisa que o Fernando falou, de como que o produtor pode acessar o fundo de investimento, eu acho que é onde uma oportunidade da Avra é tão espetacular, né? Porque o produtor consegue, trabalhando com a Avra, não só se preparar para poder conversar com o fundo, mas depois também consegue ter o apoio da Avra para escolher qual fundo mais adequado para aquele momento dele, né? Eu tenho convicção que o primeiro movimento de um produtor, depois de buscar capacitação, o primeiro movimento ele vai precisar da Avra. Eu tenho convicção, Octaciano, porque você vai ser o colchão, você vai amaciar um pouco a chegada dele lá. E como, para mim, aconteceu com quais os produtores que estão na vanguarda do Brasil? Foram os produtores que usam mais tecnologia, que tiveram mais suporte de veterinários, ou tecnistas, agrônomos, empresas, que estava mais aberto a isso. Então, em situação semelhante, assim, o produtor que topar buscar uma consultoria, ter, por exemplo, o apoio da Avra nesse processo, vai acelerar muito mais esse processo dele, eu não tenho dúvida. Estou convergindo. Assim, isso são competências diferentes, são aprendizados diferentes, são histórias de vida diferentes, mas acelera esse aprendizado dele. Tem convicção. E você, o Octaciano, é a pessoa que puxou essa fila e que conhece bastante. Mas é engraçado, né, Fernando? Assim, eu acho que esse papel, e ver você e o Chico falando isso, mostra quanto que o mato é alto, né? Assim, porque não tem lógica, assim, eu fiz sociologia, sou produtor rural da roça, do interior. Eu acho que a passagem pelo governo ajudou nessa forma de tentar... O que é o papel de governo, né? De um secretário, de um governador, de um ministro, de um deputado? É poder tentar traduzir aquele dia a dia. Mas então, a indústria de fiago tem 4 anos, você foi o primeiro. Né? E além de ser empreendedor, é um estudioso. Uma pessoa que foi atrás de entender isso e participar da regulação, né, da construção das regras do jogo. E tem o dom da comunicação também nata. É um comunicador nato, e isso é fundamental. Mas eu acho isso, mas eu acho que mostra como que esse mundo, né? Quem está nos ouvindo, né? A gente está falando muito para quem quer investir, mas quem está nos ouvindo e quer ter uma oportunidade profissional, assim, eu queria estimular também, assim, mostra esse exemplo, esse pouco de 2 anos aí trabalhando com isso, ou 3 anos trabalhando com isso, mostra como ter oportunidade, porque não é normal uma pessoa com as experiências que eu tive poder ter espaço no mercado de capitais. Então, tem muito espaço para muita gente vir fazer bonito no mercado de capitais. Está fazendo e está puxando. Eu queria aproveitar... Chico, você quer falar? Não, eu já vou pro encerramento. Isso é muito bacana, porque a gente vê quais são as vantagens comparativas do agro brasileiro, né? Agricultura tropical, insumo biológico, tem um monte de coisa.
eu não tenho dúvida que se a gente olha 5, 10 anos para frente, o Brasil vai ter a indústria de sistema de financiamento do agronegócio mais desenvolvida do planeta, né? Até por necessidade, né? Por necessidade e pela convergência de alta tecnologia aplicada, empreendedorismo aplicado às fintechs do agro, um marco regulatório moderno e um produtor rural que é arrojado. A gente conversa com o produtor rural argentino, que é um cara de altíssima qualidade, mas que não teve o seguro agrícola da FPA, né, nos últimos 20 anos, ele é muito mais conservador. O empreendedor agronegócio brasileiro é muito arrojado e isso viabiliza, obviamente, uma taxa de crescimento de produtividade muito mais alta. Como a gente tem que se virar demais, eu tenho certeza, é o que você falou, daqui 5, 10 anos a gente vai olhar a nossa indústria de financiamento do agro, nós vamos nos orgulhar muito de ser um negócio sui generis, super avançado e muito diferente do restante. Tanto na dívida como no equity. Exatamente. Vamos para a dica cultural, Octaciano. Conta pra gente. Eu queria um livro que não tem nada a ver com o nosso contexto, mas que eu gosto de ler muito, né? Eu tento ler um livro, tem meus OKRs pessoais, eu leio um livro, são as metas, um livro por mês. Eu li um livro no final do ano, que é de um psiquiatra chamado Dr. Arthur Guerra e do super publicitário Nizam Guanais. O livro chama Você Aguenta Ser Feliz. Então, é um livro muito legal, conta a própria história pessoal do Nizam, né? Que era obeso, que bebia pra caramba, ele fala isso no livro, e que conseguiu, pelo esporte, liberando de remédio, ter uma mudança muito importante na vida dele. E o Dr. Arthur Guerra traz isso também, sabe, de muitos pacientes, evidentemente sem citar os nomes, de gente que conseguiu, pelo esporte, pela vida saudável, pelos bons hábitos, ter mudanças importantes na vida. Então, acho que eu queria dar essa dica de Você Aguenta Ser Feliz, do Arthur Guerra e do Nizam Guanais, que é um livro que, para mim, assim, eu li, já dei o meu livro para 4 pessoas, o meu livro minha mãe leu, meu pai leu, minha esposa leu, e eu tô, acho que toda semana comprando um livro novo para dar para as pessoas. Que legal, tá anotado aqui, tá na lista nossa aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, privilégio estar com vocês dois. Bom, e queria também aproveitar, pessoal, sobre esse mesmo tema que a gente está falando aqui, o dinheiro no agro, no dia 11 de fevereiro, nós vamos ter uma live com o próprio Octaciano, que vai falar também e dar uma aula, vai entrar mais no detalhe, né, desse assunto, dessa captação, desse acesso dos agentes do agro, empresários do agro, seja produtor, distribuidor, industrial do agro, para acessar esses capitais, né? Então não perca, dia 11 de fevereiro nós vamos ter essa live com o Octaciano, tá bom? Vejo vocês lá. Obrigado. E aí, pessoal, acho que nós vamos caminhando para o final aqui da nossa live. Agradecer, Octaciano, brilhante. A gente já vinha, eu, Chico, né, Chico, numa estratégia nossa, a gente começou falando muito com a indústria de insumos. Vieram aqui, então, os presidentes de todas as principais indústrias de insumos aqui do agro. Daí, no penúltimo, nós trouxemos o Ivo Brum, que é o CFO da SLC, a gente foi para a área da produção e foi brilhante. E agora a gente está estreando aqui, falar da parte de mercado de capitais. Você trouxe informações riquíssimas, super relevantes, que eu tenho certeza que quem ouviu vai avaliar bem o podcast. Então, eu queria te agradecer bastante a sua participação, passar a palavra para o Chico aqui, e depois passamos para você agradecer aí a gente. Tá sendo, repito, eu acho que você é hoje o maior comunicador do que é essa revolução do crédito agrícola que está acontecendo no Brasil. Você tem sido um protagonista em todos os aspectos, tanto no regulatório, quanto na parte pedagógica, e agora, via Avra, em realmente pegar os principais produtores que têm apetite para diversificar a fonte de recurso e que estão dispostos a aprender, né, sobre essa revolução da Faria Lima indo para o agro e conseguir ajudar nessa travessia. Então, queria te agradecer, uma honra ser teu sócio e admiramos você demais, você e a Amanda, e bem, a porta aqui está aberta sempre para voltar, hein? Legal, pô, eu que agradeço, o privilégio é meu, a honra é minha, Chico, Fernando, de estar próximo de vocês, de ser amigo de vocês, de ser sócio da SP. Para mim é um super privilégio de verdade. Vocês são as referências desse agro do futuro do Brasil, do presente e do futuro do Brasil. Então, para mim é um super privilégio de coração. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês.